Sejam bem-vindos a mais um SVM Insights e hoje a gente está aqui com um super convidado. Vou pedir para Eric Picanso apresentá-lo aqui com a gente para esse nosso podcast, né? Que para o pessoal do marketing, o pessoal da publicidade. Então a gente vai falar hoje aqui sobre um assunto muito bacana, sobre humor, sobre publicidade, sobre storytelling, sobre roteiro. Fala aí para a gente com quem que a gente vai conversar hoje. Bom, pessoal, é com muito pesar que eu tive que aceitar esse convidado de hoje. Assim, já são mais ou menos uns 15 anos de depressão, de trollagem, bullying que eu sofro. Mas é que a diretoria da empresa obrigou que tinha que ter ele. Então, né, sem mais delongas, estamos aqui com Moisés Loureiro. Prazer. Grande prazer. Beijo com a minha câmera. Aquela? Você pode olhar para aquela, você pode olhar para aquela. Pode para todas. Pra não ter erro. Beijo pra todos, grande prazer estar aqui, apesar do horário, não sei se vocês sabem, mas isso aqui é gravado 4 horas da madrugada. E eles estão aqui belíssimos, com essa cara de que dormiram bem, dormem 2 horas por dia cada um aqui. Ainda cortaram, né, o orçamento da maquiagem, cortaram, aquela coisa. Você sabe quem é que corta, né? Trabalhar com comunicação é uma delícia. Indico pra todos. É porque eu sei que é o público bem aqui que assiste, né? O pessoal da comunicação. Exatamente. Parabéns pela escolha. Fizeram certo, né? Souberam escolher, né? É porque a bandeira da energia nesse horário é mais barata, a gente economiza. Entendi. Tudo tem uma estratégia, né? Ele que é um estrategista. Sempre. Tudo pensado. Pensa tudo. Mas você tinha uma pergunta muito séria para começar, assim, porque a gente é um podcast sério. Bom, enfim. A gente hoje vai falar sobre a importância do humor na propaganda, assim. Aí tem toda uma questão aí de como essa construção, a modernidade do humor nos tempos modernos, assim. E aí eu queria saber, assim, com a reforma tributária e o novo imposto do IVA, como isso influencia no humor? Do IVA, é? IVA. Não, tenho que pesquisar. Eu tava sabendo do Ivo Gomes, Sobral, sei que ele implementou um imposto novo lá, mas o do IVA eu tô por fora. O IVA é o do imposto do valor agregado, assim, eu imaginei que você tivesse elementos para poder comentar sobre o tema. Eu vou dar uma pesquisada e eu prometo, na próxima eu venho pronto para falar sobre o IVA. Se tiver próxima, taxa do lixo, vamos falar de taxa do lixo? Taxa do lixo, ó, isso aqui eu tô por dentro. Aí eu pesquisei. Na próxima vamos informar ele, não? Acho que tinha que ter uma pessoa para esse horário. Ah, tá, porque foi o único que aceitou, né? O Eric disse assim, ele vai embora, ó. Tá indo embora, procurando Ismael. Ismael, volte pra cá. Não, deixa aquele que fez um fantasma. Eu vou sair, cara. Então vou sair. Devia ter vindo de verde, a gente conseguia era, cortar. Né? Cropava. Era. Porque esse verde aí não dá pra... Esse tá vou fazer a primeira troca de óculos, hein? Mas não vá. Agora... a primeira troca de óculos. Que fica só no óculos, por gentileza. Tá feito. Não, mas vamos aqui pro nosso assunto sério. Essa galera só quer trollar uma hora dessa da manhã. A gente vem pra cá trabalhar sério. Não é? As pessoas, né? Mas vamos aqui começar a nossa conversa. Por favor, você que é uma pessoa séria, porque se depender de aqui não vai, certos né? apresentadores... Não sai esse podcast, né? Não sai. Mas vamos lá. Vamos aqui com o nosso papo, o pessoal da comunicação esperando. E a gente tem um tema, assim, relativamente sério, né? Porque o humor não dá pra gente ser 100% sério, a gente quer levar, né, tudo para um lado mais da brincadeira, da alegria. Mas a gente queria saber o seguinte, Moisés, humor nos tempos de hoje. Então, assim, muita coisa mudou, a sociedade vem mudando. Então, assim, como é fazer humor? E você que é publicitário, roteirista, deve ter alguns cuidados aí em toda a preparação. Fala um pouquinho dessa mudança do humor que nós tínhamos anteriormente para o humor nos tempos atuais. E os desafios aí que você encontra nessas modificações. Eu percebo que a comédia, ela anda junto com o mundo mesmo, assim, né? Então, ao passo em que as discussões vão evoluindo, o humor naturalmente vai evoluindo junto. Existe, como em todos os meios, como em todos os setores, os conservadores que sempre vão dizer, bom, era antigamente, como eu tenho saudade. Mas, meu amigo, tá bom, você pode ficar aí chorando dizendo que tem saudade, ou você pode, né, encarar a realidade que o mundo muda, as coisas mudam e que você tem que mudar também. Eu acho que a mudança, a atualização, a percepção de sociedade, ela é essencial para se fazer qualquer coisa, comédia incluso. Então, tem muita coisa que era feita que não cabe mais hoje e que eu acho natural e acho até saudável, acho sinal de evolução, que não caiba mais e que a gente, né, consiga se reinventar e fazer outras coisas. Essa luta pelo passado é uma coisa que eu não entendo muito, assim, esse negócio de ter o passado como meta, né? É tipo assim, você quer chegar aonde? Em 84, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer aquelas piadas que em 84 o pessoal fazia. Não faz sentido, não é legal estudar, ter referência, entender, saber o que eles faziam,
né? Usar como referência mesmo, de tipo assim, os gatilhos cômicos que usavam e tal. Entender como um produto daquela época, daquele tempo. Mas não querer fazer igual, não querer fazer a mesma coisa. Faz sentido, né? Não, pode. não, assim, o Moisés, assim, para quem não sabe, assim, ele é publicitário, ele estudou teatro, assim, ele realmente é um cara que tem uma leitura das questões do humor. Inclusive, ele tem uma bandeira, assim, o humor dele, talvez para o cearense seja mais comum, porque a molecagem é um modelo de humor tipicamente cearense, mas ele tem como bandeiras não trabalhar nenhum tipo de humor que vá destruir a imagem de algum tipo de minorias, assim, que é uma coisa muito comum, né? Exceto prefeitos. Prefeitos é uma minoria que eu atinjo. Eu vou... Porque toda regra tem exceção, né? Toda Aí regra tem não é exceção. regra. Não dá pra- exatamente. Então tem que ter um... E aí, assim, e ao mesmo tempo, assim, essa sua bandeira que você coloca oficialmente como o seu método, ele é muito aderente aos tempos modernos, que a gente realmente começa a viver na sociedade um reconhecimento de que essas minorias sofrem e precisam que parar de ser a vítima disso. Mas ainda assim a gente vê alguns humoristas, eu vou citar o caso aqui do Léo Lins, que teve um movimento ainda muito direcionado a esse processo de eu vou colocar a imagem daquele grupo, no caso ele falou de crianças autistas, uma coisa do tipo, assim, como é que essa visão hoje, assim, do ponto de vista, assim, o humor tem que ter sua liberdade, o discurso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um tipo de respeito à sociedade, porque o humor também é uma estrada em prol da construção da cultura da sociedade. Sim. É porque tem uma coisa que eu acho que a gente acaba confundindo na hora que a gente tá falando sobre isso, que é o humor e o humorista. O Sim. humor é o humor, né? O Sim. estilo, né? Essa coisa mais subjetiva, o gênero. O humorista é uma pessoa, é um caba que tá lá falando, é um sujeito. Quando a gente fala que o humor pode tudo, eu concordo, o humor pode tudo. Mas não quer dizer que o humorista pode tudo. Porque o humorista é uma pessoa, né? Ele tem aquela figura, ele tem, né, um CPF, um CNPJ que seja, né? Uma pessoa jurídica ali como artista e tal. Mas ele é uma figura que tem o peso da figura dele na fala. Não é um humor... Não tá escrito num papel. Não é uma piada escrita no papel solto. Não, é uma pessoa falando. E quando você é uma pessoa e está falando, aí a coisa muda. Você tem que entender... Como a gente estuda na comunicação mesmo, né? A comunicação se dá pelo... Como é mesmo? Tu que foi meu professor. É o negócio da mensagem, é uma emissão. Agora receptor e botou o na canal. parede. Editor e o canal. Olha Pronto. Aí, tá vendo? O bicho é quente mesmo. Emissor, receptor e o canal. E então, no caso aqui, e a mensagem, né? E a tal da mensagem que passa. Pronto, perfeito. Importante essa tal da... Importante, a tal da mensagem. Tá em O falta, emissor- mas é importante. Muitas vezes, quando a gente tá falando sobre isso, a gente ignora o emissor. A gente fala só, tipo assim, não, o humor pode tudo, a piada pode, a mensagem pode, independente de qualquer coisa, a mensagem pode, tá, mas quem é que tá falando? Isso não conta, não? É claro que conta, Sim. sabe? E isso é ignorado completamente. E quando a gente quer falar minimamente sobre isso, aí também já é empurrado para esse lugar de mimizento. Como era bom antigamente. Aí quando você quer, meu irmão, não é nada de mimimi, é percepção da realidade. Quem sou eu? Que figura eu tenho? O que eu represento? Então, o que cabe a mim falar? O que faz sentido para mim, né? O que tem a ver comigo? Qual o seu estilo? Exato. O seu Porque senão contexto. não faz enfim, sentido, tem uma senão série... vira uma coisa cruel, né? Muitas vezes. Que aí você usou o exemplo do Léo Lins. O Léo Lins é essa figura, que é um cara, acho que é carioca, enfim, mas é lá do sul, branco, oi verde, forte e tal, não sei o que, malhado, educador físico, bararás, porra, total. Então é um cara que tá assim, no topo de muitos privilégios da sociedade e escolhe fazer um humor que é sobre olhar pra baixo e ficar rindo, assim, ó. KKKKKKKKKKKK. E esse lugar de quando fala, não, mas aí é preconceito seu dizer que eu tô olhando pra baixo, porque eu olho de igual pra igual. Mas o mundo não é só sobre como você olha, né? É sobre como a sociedade de fato funciona. E, de fato, a sociedade funciona que essas minorias estão aí há séculos sendo perseguidas, escorraçadas. Você tá há séculos recebendo privilégios, dizendo seja bem-vindo, sente aqui, por favor. Então, ter essa percepção é essencial para entender o que é que cabe em você. A crueldade também faz parte do humor. Eu acho que o humor, assim, a maldade, ela faz muito parte ali. Tem que ter um pouquinho mesmo, mas é para quem você vai direcionar isso, né? Em quem você vai despejar esse deboche, né? Em quem você vai despejar essa maldadezinha. Aí cada um faz as suas escolhas. E como é que tu já passou por alguma situação de construção de um roteiro, construção, né? Eu vou pensar aqui no próximo show. E ter tido, assim, essa construção, assim, e conscientemente, assim, eu não vou colocar isso, ou eu vou incluir isso porque eu quero
tratar desse assunto, ou de repente ter tido todo esse cuidado e no final das contas ainda assim aconteceu, poxa, escapou, esse aqui não era para eu ter deixado passar. O momento do improviso é um dos momentos que a gente está mais suscetíveis assim, a cometer deslizes, né, gafes, e principalmente porque a gente tem essa construção machista, misógina, racista e tal, natural, né, estrutural, assim, que vem então, principalmente na hora de que a gente tá improvisando, é o lugar que eu procuro ficar mais atento para não deixar que nada similar possa escapar, assim, sabe? Quando eu tô escrevendo é muito mais difícil que surja mesmo, porque naturalmente, né? A cabeça ela vai entendendo e vai parando de ver graça realmente em muitas dessas coisas. Passa a ser só uma coisa muitas vezes preconceituosa mesmo, que não tem humor. Uma Aí, construção quando perde cultural, o humor, assim. Eu entendo que, sim, a piada, em tese, o meu ponto de vista, o que foi feito no caso do Léo Lins, assim, o limite é a lei, né? Ele realmente infringiu a lei. Mas muita gente riu ali. Sim. Então, assim, existe uma barreira cultural, eu acho que também tem esse ponto que, para o humorista, ele tem que ir sempre para a linha limite, porque ele precisa chegar nesse nível de sarcasmo, de deboche ou de molecagem, que consiga atingir de alguma forma a mente do espectador para poder tirar ele daquela zona de conforto e gerar o riso. E não é falando sobre como o café da manhã tinha manteiga, pão e café que a gente vai fazer isso. Escrevendo, você tem esse momento frio que você pode fazer esse filtro. E aí quando você vai para propaganda, você tem que fazer isso para um público gigante e conseguir chegar nessa linha. Que linhas hoje são assim as mais difíceis de você conseguir fugir num país que ainda tem muito ligado à história do machismo, que ainda tem muito ligado à história do pobre, do rico, ainda tem muito ligado à questão até do nordestino. Quem é do Nordeste sente, porque quem é o sudestino, que até quando a gente fala sudestino já acha esquisito, né? Não percebe que às vezes a comunicação deles fala da gente aqui de um jeito ruim e eles nem estão sabendo desse jeito, né? Assim. É muito engraçado isso, como é realmente uma construção natural, né? Esse lance da invenção do Nordeste, né? Que o Nordeste foi colocado nesse lugar como... Tem o professor Durval Muniz, ele fala que é a primeira vez que aparece o termo Nordeste, assim, nos estudos, lá por 1910, mais ou menos, que é quando quer designar a região das secas e tal, que é receber ajuda e tal, política, parará. Então, basicamente, nós de fato fomos inventados para designar uma região pobre, uma região que sofre, uma região que atrasa, uma região que, puta merda, velho, olha o Brasil todo tentando andar e o Nordeste, bora lá carregar o Nordeste, vamos. Que é uma invenção, né? Uma invenção estúpida que não faz sentido nenhum, mas que é proliferado muitas vezes, inclusive por nós, porque foi entranhado na gente, né? Agora, eu acho que cabe também a nós, no nosso dia a dia, reconstruir essa imagem do Nordeste, né? Reinventá-lo. E eu acho que a gente está fazendo isso por todo o tempo, em todos os setores, mas acho que a comunicação é uma das principais nesse momento, nesse processo, né? A comunicação é importantíssima e o humor ajuda muito. Eu acho que inclusive que o Halder tem um papel fundamental nisso, né? Assim, ele ajudou a levar primeiro a nossa indústria, né? Nossa cena, mas também acho que o Cine Hollywood, com aquele jeito super autóctone, assim, eu estou realmente querendo falar do meu jeito e você que se quiser que entenda, ao ponto de virar, aí sim, aqui na Globo, na linha de shows, aquela que vem logo depois da novela, é o produto de melhor média de audiência, né? Assim. Inclusive o último episódio acontece agora, na próximo episódio, que é inclusive o Edmilson Filho lá contra o Diabo, né? Não Vem aí. Eu tô acompanhando, assim, muito Cine Hollywood. Eu acho muito bom mesmo. Ainda mais agora, que a gente tá num momento com pouquíssimas produções de humor na TV aberta, assim. Então Cine Hollywood é uma das únicas e não abrindo mão de nada. Isso é que eu acho mais massa. Fala localmente, fala sobre política. A gente tá com medo de falar de política no humor, bicho. De repente ficou feio. Sempre foi natural, sempre foi isso. Sempre foi natural, o humor e política sempre andaram juntíssimos. Esse é o primeiro ponto. Assim, a política criou um limite. Esse último período, sem falar de A ou de B, assim, gerou uma espécie de ranço que os dois lados são tão impossíveis de gerar um diálogo que o humor teve que pagar essa conta. Exatamente. De repente entrou nesse lugar que é tipo assim... Você é tão bom, fale disso não. Sempre foi o inverso. Sempre foi tipo assim, você é tão bom, por que você não tá falando disso? Porque esse assunto não tá na sua pauta, né? Mas aí eu vou voltar à questão do Léo Lins, assim.
também tem muito uma questão jurídica que hoje a força política coloca muito nas costas do humor. Se o cara falar dele assim, ou processar, não sei o quê, assim, eu sei porque tem humorista aí com fila de processo nas costas, né? Tem uma situação delicada, mas assim, eu acho que é muito menos do que parece. São muito... É concentrado em uns poucos. É concentrado em uns poucos ali, que muitas vezes realmente a parada desanda pra uma coisa pessoal mesmo e tal. Não. É mais raro um político realmente processar assim por causa de uma piada. E muitas vezes, quando isso acontece quando de fato é tipo assim, caramba, você fez uma piada com aquele político, e aquele político te processou por isso, mas pro comediante isso é uma vitória. E você fala assim, meu Deus, cheguei, por aplauso, galera, consegui. Que é isso, meu irmão, eu incomodei o cara nesse nível, com uma piada, humor, sabe? Então, é claro que quando chega no nível de perseguição jurídica mesmo e tal, isso dá prejuízo financeiro e é uma merda. Mas, de modo geral, eu sou um cara que, assim, ao longo dos últimos 10 anos aí, pelo menos, eu sempre faço show falando sobre a política local aqui do Ceará. Sabemos. E é muito interessante, pô, a forma como os próprios políticos lidam com isso, assim. Muitos vão assistir, entendeu? E eu falo deles, e é uma coisa que Já teve alguma até situação agora engraçada, tem sido saudável, assim. de fazer uma piada e a pessoa tá lá presente? Já teve alguma... Rapaz, eu encontrei o Renato Rosene, né? Que eu dou o maior valor ao Renato. Aí eu já fiz muita piada com ele. Aí eu fico frescando com ele, dizendo que ele me encontrou. Aí ele me cumprimentou e falou assim, rapaz, adoro seu trabalho, viu? Muito bom, humor, né? Democracia tem dessas, o preço da democracia. Muito bom, adorei esse trabalho. E eu caindo assim, com ele balançando minha mão. Ele quis me dar um murro, né? Mas ele optou Só podia por dar só um apertar. aperto na mão. Não, foi não, bichinho, tô frescando. Mas toda vida eles vão, tanto os assessores deles, os advogados... Água do com PT. gás agora. Água com gás agora, água com gás. Eles tudo vão assistir e eu dou maior valor a fazer. E o João Cláudio Moreno, que é um humorista piauiense... Maravilhoso. Maravilhoso pra mim, o maior humorista Canta como vivo, pouco assim, também. é absurdo, cara, absurdo, inteligentíssimo. Ele conseguia fazer uma cor lá no Piauí que eu acho, assim, encantador. É meu sonho conseguir fazer isso aqui no Ceará, que no Piauí ele subia no palco, fazia um show de 1 hora falando mal do governador, acabava, ele ia jantar na casa do governador. Conseguia, de fato, construir uma relação amistosa, mas que também não havia ali rabo preso nenhum, entendeu? Ele não deixava de falar nada que ele tinha pra falar, ele não deixava de fazer nenhuma piada que ele tinha pra fazer, mas também entendia-se que, porra, é isso aí, pô, isso aqui nós somos uma comunidade, nós somos uma sociedade, o humorista, ele faz parte da roda da comunicação, então é isso aí, a gente tem que, no mínimo, dialogar civilizadamente, né, politicamente, o contrário disso é a barbárie, e foi o que a gente mais se aproximou. E aí, pronto, nos a gente últimos falou anos. assim, minha meta é chegar na década de 80, mas vamos lá. Na década de 80 tinha duas coisas que eu achava interessante que aconteciam de uma forma que era exatamente esse humor para políticos e humor para futebol. O Jô Soares também foi simbólico Sim. nesse processo, né, assim. Ele fazia algo que eu já não vejo mais, assim. Qual foi esse momento de distanciamento, assim? E eu vejo, tudo bem que o futebol brasileiro não tem o mesmo encantamento, mas tirando que a galera sacaneia o Neymar, porque às vezes o Neymar merece, assim, eu não vejo mais essa relação. Mas eu acho que é porque deixou de ter programas de humor mesmo. Eu digo Tanto até é as que piadas, o- a gente faz o muito cotidiano, mas humor- o futebol... Eu digo isso porque na propaganda, você juntar esses dois produtos é uma forma de sucesso. Sim. O humor vende, né? É. Total. Mas hoje, se tu assistir o Globo Esporte, é como um programa de humor, mano. Não, o Não é cara não? tá ali. A gente realmente acha que esse produto é bom, mas eu tô colocando assim, eu vejo muito humorista fazendo coisa, mas não vejo uma temática nesse sentido. Eu vejo Desimpedidos fazer sucesso na internet, mas eu entendo que essa forma de sucesso ela é pouco usada, ou eu tô errado? Eu acho que ela é nichada e eu acho que ela acabou se tornando cada vez mais mesmo. Então, tem alguns produtos ali na internet bem nichados mesmo. Tem muitos produtos dos próprios clubes, né? Que o próprio clube faz ali pra sua torcida, pra sua galera e tal. Mas eu acho que de fato um programa assim mesmo, né? Uma coisa mais voltada faz tempo que não tem. Mas eu acho que não é só sobre futebol. Eu acho que é o humor de modo geral. O humor foi um produto que deixou muito de ser feito. Assim, antes todos os canais tinham muitos programas de humor. Hoje em dia é muito pouco. Aí os streams faz uma série aqui, uma outra ali, mas... E você acha que isso acontece por quê? No futebol tem uma teoria, se você concorda. A assessoria de imprensa tirou um pouco da brincadeira. É mesmo? É, porque antigamente você pegava o Renato Portaluppi jogando na praia e não tinha ninguém pra dizer, não fala isso. Ei, Romário, não fala isso. Ei, Viola, não fala o que eu isso. ia E agora perguntar- tem muito filtro. Esse é o que eu tô colocando assim. O filtro e o limite deixou às vezes muito bobo o modelo do humor. Com certeza. Assim, tem isso também. Se você for rezar a cartilha todinha, você não faz nada. Era isso que eu Você ia não faz perguntar. nada. Depois do advento da internet, aquela é. frase maravilhosa, né? Depois do advento da internet, as pessoas
assim, eu acho que ficou mais difícil porque não dá para agradar todo mundo. Não dá. E aí eu ia te perguntar justamente isso, assim, é trabalhar nichado e esquecer o resto? Como é que tu faz isso, assim? Quem é teu público, tá entendendo? Assim, hoje, quando você vai pensar, porque essa é uma dificuldade, inclusive, de quem trabalha com a propaganda mesmo, assim, quem é o público para quem eu vou fazer, e aí eu agrado e faço a piada, e faço rir, faço vender para aquele público, ou eu vou levar pedrada do outro público. Eu, particularmente, meu público sou eu, assim, de tudo. Eu tenho que me agradar, eu tenho que achar engraçado. Quando eu acho engraçado, eu faço. E seja o que Deus quiser. Aí também é isso. E eu acho que meu público são pessoas que parecem comigo, pessoas que acham engraçado também o que eu acho, entende? Eu não tento pensar muito em nicho, vou falar agora sobre esse tema para atrair pessoas desse tipo aqui. Desse perfil. Porque eu acho que isso acaba me engessando mesmo, nesse trabalho autoral que é a minha carreira, né? Claro que se é um trabalho publicitário e tipo assim, pô, a gente tem que falar tal cor pra tal público, aí eu vou pesquisar aquele público e tentar escrever piada para aquele público. Mas no que eu faço no meu trabalho solo, no teatro, o meu filtro sou eu mesmo. Assim, é o que é que eu acho graça, o que é que faz sentido para mim dentro das minhas, né, interações sociais, dentro do que eu já aprendi, dentro do que eu já sei. E aí eu faço aquilo ali. Muita gente que vai porque sabe, justamente como o Eric estava falando, né, que falam que eu tenho bandeiras, né? Não são exatamente bandeiras, é isso, é só que é coisa que a gente aprende na vida e vê que, pô, mesmo, isso aqui eu vou fazer isso, porque é uma cor paia. Não faz sentido, né? Então, muita gente me conhece, então sabe que não vai ouvir certos tipos de absurdos lá. E tem muita gente, todo mundo quer rir, né? Todo mundo quer achar graça. Não é só um tipo de gente que acha graça, todo mundo quer achar graça. Então, quando você descobre que tem um lugar onde você pode achar graça e se sentir seguro, que você não vai ser ali engatilhado, né? Você não vai ali, de repente, ser levado para um lugar paia, de lembrado. Não, velho, você vai se divertir, porque a pessoa ali que tá fazendo, ela tem umas vivências suficientes e entendimento para não ir por certos caminhos, porque sei que não vale a pena. Mas, mais uma vez, aí é o limite do humorista, né? Não é do humor, é eu me entendendo como gente, sabendo que cabe a mim. Mas tem o negócio, se redar a cartilha todo dia não dá, não. Eu lembro de conversar com o Haroldo Guimarães, muitos anos atrás, acho que é uns 10 anos atrás, eu conversando com o Haroldo, e aí eu já tava mais ou menos nesses assuntos assim, né, e tal, dessas pautas minoritárias no humor, e parará, e parará, e parará, e a gente conversando sobre isso, aí chegando a um acordo, mas o Haroldo pegou e falou, mas toma cuidado, se você for rezar a cartilha da esquerda todinha, você não faz mais nada. Aí eu, na época, bem novinho assim, eu falei, não, mas acho que o Haroldo tá sendo também exagerado. Aí depois você vai percebendo que não, que é mesmo, pô. Que é mesmo, é infinita a lista, dos dois lados. Eu falei da esquerda, porque a esquerda é o que defende mais as pautas minoritárias, que é o que a gente tá falando agora. Mas dos dois lados a lista é infinita e você nunca vai agradar a todo mundo. No Twitter, então, armaria, acabou-se. Não tem uma frase que você posta naquela rede social que não vai ter alguém que vai encontrar uma palavra que não pode ser usada, um termo que não faz mais sentido. Isso aqui tem a ver com aquela coisa de 1900 e tato e você tá toda errada. Eita, porra. E trava a comunicação, que é a coisa mais importante que a gente tem. Que isso foi uma das palavras que eu tenho mais desespero dentro dessa ala mais progressista, que deveria prezar pela comunicação, é que muitas vezes essa galera trava a comunicação, pô. Porque você não sabe mais nem quais palavras você pode usar, de repente. Criado mudo. Eita, não pode! Eita, porque de repente não pode, já não pode pra caralho. Tipo assim, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar nisso. E quando eu ouvi a primeira vez já fala de novo, pra tu ver. Fala. Fala. Tá entendendo? Aí, meu Deus, mas tudo bem, o mundo anda, a gente tem, né, que evoluir, entender e tal, mas muitas vezes parece que é uma estratégia de realmente atravancar o debate e atravancar o progresso. Se prendendo a discussão de linguagem e coisas básicas que acabam não deixando a gente, né, falar sobre o que importa, né? É uma estratégia. Fome, né, assim, salário. Isso aí é puro Schopenhauer, né? Assim, você tem que destruir o discurso do interlocutor utilizando metodologias que vão muito longe da temática da discussão, né? E essa é uma. Exatamente. Eu tenho 11 anos de Twitter, eu tenho 2 retweets. Assim, tweet mesmo, nunca escrevi um. Eu prefiro, né, só ver o que está acontecendo no mundo. É uma desgraça. Aquele site ali é uma desgraça. Tu twitta todo dia?
Não, mas eu entro lá no Twitter todo dia. Todo dia eu entro lá pra ver as coisas. Ele é fonte pra ti, pra criação de roteiros. Assim, porque o Twitter, ele a questão do ser imediato, de a pessoa pensar e escrever, acaba podendo surgir, assim, as trends estão lá, Sim. a listinha lá do que tá rolando de pauta. Ela é fonte pra ti, assim, pô, deixa eu ver o que tem aqui de trend pra um próximo roteiro, uma próxima piada, uma próxima Tem história. uma coisa do Twitter que eu acho que ele deixou um pouco mais difícil de fazer humor, justamente por como é uma rede rápida. Todas as primeiras piadas que você possa pensar sobre qualquer tema, antes de você pensar, alguém já tweetou. Valendo, aí já tem piada tudo aquilo. Então, isso de certa forma, pra mim que trabalho com comédia autoral, por me dar um ódio, às vezes eu entro no Twitter, caralho, véio, vai se fuder, deu nem tempo eu pensar nessa piada, o desgraçado já pensou e já postou. E tipo, eu tava nem sabendo desse tema, a piada já tá feita e postada, e aí, cacete. Então, mas esse também te força a ir pra outros lugares, né? É isso, o Twitter é um lugar que, pra humor, é terra farta. A galera realmente é muito boa, muito dedicada, acompanha tudo, e é muita piada o tempo inteiro. Te ajuda a entender muito, né, o que é que tá no momento ali, quais são os temas interessantes. E também é o desafio de sair daquelas ideias ali que são colocadas muito rapidamente. Então vamos falar desses canais aí, vamos lá. Moisés já fez TV, Moisés tem um Instagram ativo, Moisés tem um Twitter mais Tá ali, restritivo, existe, né? Tu dança no TikTok? Sim, sempre que possível, sempre que possível. Tu dança Ainda quanto não tempo? tive nenhuma oportunidade, mas sempre que possível eu danço. Tá. Bom, você gosta de dançar, viu? Mas pode começar hoje aqui também, viu? Assim, aí tem uma coisa inédita, porque tem que trazer uma coisa Vamos inédita fazer. pra Se esse... fizer nós três, eu faço. Olha aí. Se for olha o nós desafio. três. Tu começa, e aí, galera, depois vocês cortam aí a gravação. Mas aí tá, do canal de distribuição teu, assim, vamos lá, dos normais, assim, o que a TV gerou para o Moisés enquanto resultado, o que o Instagram gerou para o Moisés resultado, assim, quais são as diferenças, quais são os discursos, quais são as entregas que você conseguiu em cada meio. A TV é canhãozão, né? Mesmo assim, a TV é... Mas para o Moisés foi o quê? Reputação, foi imagem, foi impacto, foi narrativa? Tudo isso. É reputação, é imagem, é impacto, porque quando eu fiz Faustão, no caso, né? Faustão foi uma parada que, pô, foi importantíssimo mesmo, porque eu já tinha uma carreira aqui em Fortaleza, eu tava fazendo já comédia há 8 anos, mas ter feito Faustão me colocou no mapa da comédia no Brasil. Eu estava no mapa da comédia do Ceará. Então depois do Faustão eu entrei no mapa da comédia brasileira e comecei a conseguir viajar, fazer comédia pelo Brasil, as pessoas tinham referência, sabiam quem eu era e tal, né? Então foi importantíssimo. O Instagram é a rede que é como se fosse assim, né? Tem a TV é o canhão e o Instagram é o que retém, né? É teu projeto de manutenção. Exatamente, para essas pessoas não ficarem me vendo só, eventualmente, quando o pobre Faustão nem mais lá tá, né? Como é que eu vou de novo? Não dá mais nem para voltar, que ele não tá mais nem lá. Então agora tem que ter, né, outros lugares onde você vai mantendo a relação com esse povo. E o Instagram é isso, o Instagram, YouTube, todas essas redes são redes de... Como o povo, é a palavra da moda agora que é comunidade, né? Formar comunidade. Exatamente. É isso. Você tá por dentro. Tô por dentro, tô vendo tudo. Funil de venda, não tem Funil isso que o pessoal tem. fala também? Mas eu sei de tudo. Como é que tá teu funil de vendas? Funil de venda, mas tá bem afuniladinho, não passa quase ninguém. Estreito. É difícil. Não, mas o que era mesmo que nós tava falando, hein? Não, tá falando dos teus canais. Então, assim, por que eu tô colocando isso? Porque Do funil. falou que você rebola bem no TikTok, aí você tem uma manutenção no Instagram e teve uma construção de marca pela Na TV. E aí, É. assim, Moisés hoje tem Normatel, tem Barneys, assim, tem algumas marcas que frequentemente utilizam o Moisés nesse sentido. É que Assim. sou dono, né? Você fala agora marcas que eu sou dono. Não sei se você sabe. Sim, eu tenho Perfeito. total ciência que você é o dono. Grupo Edson Queiroz. Grupo essa que é Acabei de entrar na sociedade aí. Foi, né? Foi. Sim. Poxa, Eles já sabem? Não, ainda não. Ah, Eu tá. vou informar pra eles. Queria É. até que tu falasse, que tu que é mais próximo. Faz tu. Vai tu. Vai tu. Macho, mas sim, tem essas marcas aí. Tá. E aí, qual era a pergunta mesmo? Não, beleza, assim. Eu tô falando assim. O Moisés construiu essa marca Sim. e como essa construção de marca foi atraindo esses patrocínios e como isso gerou de receita pra ti. Mas receita, quer saber números? Não precisa Vou te falar falar números, números. Eu posso te falar números. Não precisa falar números. Eu quero saber assim, qual é o retorno que você foi conseguindo nesse período. Porque na minha visão é o seguinte, assim, humor e propaganda, construção. Você fala um discurso leve, você consegue falar da criancinha para o adulto, dependendo obviamente do humor, mas obviamente que essa conta tem que fechar, né? Assim, Sim. a conta do Moisés está fechando como?
Na publicidade é realmente uma coisa que eu percebo que tem assim uma entrada e uma penetração gigante, né? Você conseguir passar a mensagem com humor é impressionante como realmente fixa muito mais, né? Pega muito mais a atenção das pessoas, assim. Então, eu percebo que há um interesse, uma iniciativa muito interessante, assim, por parte das marcas de querer, né, usar o humor na propaganda. A grande dificuldade que eu vejo é porque, ao mesmo tempo que a maioria das marcas querem usar o humor, as marcas não querem usar o humor. Eles te travam também, entendeu? né? É tipo assim, Não tem uma não, tem que ser liberdade. engraçado, mas tem que ser engraçado e Contido. assim, tem que ser engraçado, tem que falar que isso aqui é em 12 vezes sem juro. Engraçado. Mas aí eu posso então fazer. Não, você só pode falar que são 12 vezes sem juro, mas engraçado. Mas aí, então eu posso fazer. Não pode fazer piada, porque pode, né, dar problema. Piada pode dar problema. Mas fala que de uma forma engraçada, 12 vezes sem juro. E aí é isso, quer botar humor, mas não quer botar humor. Quer botar humor, mas não falta também Um pouco de liberdade pra criação. uma coragem de bancar mesmo assim. Mas, irmão, isso é uma parada meio fora do padrão teve mesmo, caso, né? Já teve o caso de toparem, fica à vontade. Assim, cria. Já teve essa situação que você sentiu? A vez mais perto que eu cheguei disso foi quando eu fiz uma série de humor pra Skol, que eu escrevi, né? Uma série de humor pra eles. Na época da pandemia, eles botaram tudo ali pra fazer um canal de comédia no YouTube, e aí eu escrevi pra um bocado de gente, pra todo Tirolipa, Pé de Gama, um rumo de gente que fez propaganda na época. E foi mais perto que eu cheguei disso, assim, de ter essa liberdade. Mas ainda assim, acho que também tem um lance de como era uma bebida alcoólica, também tem muita restrição do próprio CONAR e tal, né, e tal de coisa. Então ainda tinha muita coisa que a gente ficava retido nesse ponto, assim. Mas eu acho que o mais perto que eu cheguei de realmente dar uma liberdade zona de Weimar, pode botar aí a loucura que for, foi nessa época. Que aí foi liberdade até demais, né, que o Tirolipa chegou até a mijar na live, etc, a gente viu. Temos provas, né? Os vídeos estão aí. Estão aí. E me diz uma coisa, a publicidade hoje, assim, o Moisés, ele também hoje se considera um influencer? Hoje, e por que, assim, por que eu tô perguntando isso? Porque acaba que muitas marcas começam a procurar pela uma visibilidade que você tem Sim. essas questões de restrições na hora de criar uma propaganda, etc. Mas você hoje tem uma busca maior por essas marcas pelo teu trabalho? Seja para uma publicidade em si, um comercial que seja, mas seja para um evento. Sim. Como é que hoje isso tá na tua vida? E assim, o quanto que tu atribui, às vezes, até o humor e atribui pela visibilidade, né? Você Sim. falou assim, fui pro Faustão, comecei a ter seguidores ali, né? Uma visibilidade maior, entrei no mapa do Brasil, essas pessoas passam a me conhecer, passam a te acompanhar, e você acaba, além de humorista, é um influencer. Sim. Eu sinto que o que leva tudo é isso, é a carreira de humorista. Se eu não tiver os meus espetáculos, se eu não tiver os meus trabalhos, se eu não tiver o que eu estou fazendo na minha carreira, nada disso existe, né? Nem o resto tem, assim, não tem nenhuma marca interessada, não tem mais nada querendo... Porque é isso, no final das contas, o que eu tenho como influencer é justamente das pessoas que gostam do meu trabalho, da minha carreira, né, como comediante. Então, hoje eu trabalho para muitas marcas, eu faço muito evento corporativo, faço muita publicidade, faço muita coisa assim, mas o meu foco principal é a minha carreira. Porque se eu jogar o meu foco para isso para de acontecer. Então doido, assim, né? a receita vem do mundo corporate, mas o mundo corporate quer o produto do espetáculo. Exatamente. Então, O mundo aqui é um corporate, ele só me investimento- paga bem se eu tiver bem estruturado aqui desse outro lado. Tá. Se eu não tiver bem estruturado aqui desse outro lado, o mundo corporate quer me pagar R$300 pra eu ir lá Entendi. fazer. Então, assim, a tua narrativa, a tua construção, a tua marca passa pela construção do teu espetáculo. Sim. Mas o teu espetáculo, a conta fecha também, né? Assim, tu tem feito coisas Sim, sim. que tem dado um resultado. Bom, pelo menos pela quantidade de patrocinadores que você cita no começo, que são os que pagam inteira, quem mais? Basicamente isso, que paga inteira. É a galera que paga inteira, são os patrocinadores do espetáculo. Mas tá indo muito bem também, graças a Deus. Tenho tido, assim, uma crescente de público, sempre onde eu vou, toda cidade que eu volto, né, é sempre mais público do que da vez passada que eu fui. Então Tem a 2, galera... agora tem 4. Exatamente. Certo. Agora, a última vez que eu fui pra Brasília, 12 pessoas. Impressionante, Graças a Deus. impressionante. Deus é bom demais, rapaz. Deus em primeiro lugar. Mas agora eu fiz o solo em São Paulo. Nunca tinha feito meu solo em São Paulo. Já tinha feito muito show de São Paulo. Mas nunca tinha feito meu solo. Fiz pela primeira vez. Foi lá no Minhoca, foi massa, esgotamos a casa.
E aqui em Fortaleza também tem ido muito bem, sempre que eu faço aqui é casa cheia. E essas coisas também chamam a atenção das marcas, né, dos eventos, porque é isso, eles veem que tem gente indo, tem gente interessada, então isso chama a atenção. E uma coisa tem que estar muito dependente da outra mesmo, porque se eu me enquadrar demais para as empresas, eu paro de ser interessante para as empresas. Exato. Sim. Então eu tenho que estar meio nesse limiar incontrolável mais dentro do controle, assim, né? Mas também um pouquinho fora, porque senão não tem humor. O humor é a quebra, né? A gente fez um evento junto recentemente e é um ambiente muito formal, né? Com um evento corporativo, palestras e tal, não sei o quê. E eu tô ali para desacralizar tudo. Eu tô ali para desrespeitar todo mundo. Inclusive, teve uma palestra, eu estava nesse evento, teve uma palestra sobre um cara que ele era motivacional e tal, e ele usava várias formas de você olhar pro coleguinha do lado. Sim, o pessoal realmente gostou, o cara fez o papel dele super bem. E o nosso amigo, ele fez um comentário que destruiu a palestra do cara inteira, assim. De como... Não destruiu, fortaleceu, mostrou por outro ângulo. Eu olhei assim e ele tava do meu lado, que eu ia ser o próximo a falar, me lasquei, né? Mas enfim, mas funcionou. Mas que é isso. E nada mais é do que desacralizar a parada, assim. É isso, o cara fez aquele momento ali bonito, né? Pegue na mão do seu colega, olhe pro lado, fala, não, confio em você. Você pode mais e tal, não sei o quê. Se joga, vamos nessa. Seguro. Você é capaz do impossível. Grita fé, fé, grita e tal, aquela coisa. Aí, eu entrei depois, agora pegue na mão do seu colega e diga, eu te tolero. A tua sorte é que eu não sou o dono, se eu fosse tu não tava mais nem aqui. Diga pra ele agora. Aí foi o momento que as pessoas relaxaram, colocaram pra fora aquele sentimento. Porque eu tava do lado do cara e ele olhou assim, como assim? Ele quis dizer isso pra ele, né? Tipo assim, pro próprio pessoa. É discurso do humor narrativo, funciona. Pois é, mas justamente. Aí, falando nisso, assim, nesse ponto, que é até interessante, porque conteúdo, pra mim, assim, publicidade, a propaganda, que vai pro Instagram, que vai pra um show seu, tudo é conteúdo, é uma forma de entregar conteúdo. Sim. As formas são diferentes, seja um comercial, seja numa palestra, mas você tá entregando um conteúdo. E aí você falou que brincou e quebrou, né? Vinha numa sequência ali, eu acho que o humor tem muito isso, a surpresa, né? Sim. De chegar no inesperado. O que você acha que funciona mais nesse tipo, no conteúdo? Seja numa palestra dessa, numa situação como essa, ou seja num comercial, seja para usar no Instagram, porque hoje a gente fala muito de criação de conteúdo, né? Sim. E isso a gente quer saber o que funciona. Então, pra ti, assim, o que e se já teve algum caso também, assim, poxa, isso aqui agora vai. E, tipo assim, nada. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque antes quem decidia o que é que bomba, o que é que não bomba, eram os diretores, né, e tal, que olhava ali, gostei, vai, então vai, investe, bota na TV e vai bombar e pronto, acabou. Hoje em dia, quem decide o que bomba é os algoritmos. As inteligências artificiais que ninguém sabe como é que funciona. É só dançar. Dançou. Às vezes você faz uma coisa que você jura que, tipo assim, eita, peita, que ficou bom demais, posta, não dá em nada. Aí você posta uma besteira despretensiosamente, olhando assim, falando qualquer merda, brum! Dá um alcance absurdo. Então é uma coisa... Mas você já tem um feeling, assim, de agora, isso aqui vai... A gente vai percebendo, né, o que é que entra mais, mas ao mesmo tempo funcionar do ponto de vista de ser engraçado não necessariamente vai ser a coisa que vai funcionar do ponto de vista de alcance. Tem muito vídeo muito bom que não chegou em canto nenhum. Um bocado de gente, conheço vários comediantes maravilhosos que postam vídeos que eu morro de rir e não dá em nada porque o algoritmo não distribui. Não gostei, próximo. Então Crianças chinesas não vão rir disso, então... Exatamente, vamos embora, vai pra frente. Agora, amanhã posta outro. E vê se no de amanhã entra aqui na contagem. Mas acho que a coisa principal que mais rende assim é a quebra de expectativa mesmo. Quando você consegue fazer uma quebra de expectativa bem feita, quando você consegue realmente fazer uma construção, fazendo a pessoa ter certeza que vai pra um lado, vai pra outro, funciona muito. Tanto é que tem uma série gigante de vídeos no TikTok que eles são basicamente isso, né? Que é aquele lance de nunca deixe o inimigo saber o seu próximo passo. Já viu essas marmotas? Não. Que é isso, é um cara... Mas tu sacana. Mas é um cara que basicamente ele fica vivendo e ele fica só fazendo loucuras o tempo inteiro. É uma câmera acompanhando ele, aí ele chega aqui pra dar a mão pra todo lugar, ele dá a mão, ele pega a garrafa e joga na cabeça dele. Aí ele vai ali, aí ele vai como se ele fosse sair pela porta, no lugar de sair, ele se deita no chão. E aí ele vai só realmente confundindo todo mundo. Ele vai filmando, você jurando que ele tá indo fazer uma coisa, chega lá, ele faz uma coisa completamente aleatória e nada a ver.
Mas isso virou trend. O que tem de gente gravando esse tipo de conteúdo e tem alcance pra caralho. E é isso. Aí entra, o algoritmo gostou disso aí. Bum, vai-se embora. Aí, às vezes, outras pessoas com as construções, né? Faz uma edição, faz mó coisa, o vídeo bem construído pra caralho. Não entra. Como humor, a quebra de expectativa, eu acho que é a coisa que mais funciona. E o conteúdo, Alcance, só Deus ele sabe. tem vida, assim, no sentido de durabilidade. Tipo, um espetáculo teu. Ah, vou criar um conteúdo aqui, que é um conteúdo que eu vou repetir. Sim. Ele tem, você sente, assim, que ele tem um tempo de vida ali, que se você sente que isso no Instagram tem um tempo diferente, você tá falando do algoritmo, né, que Sim. acaba comandando isso. Porque aí você sente também a receptividade do público. Pô, isso aqui funciona por mais tanto tempo. Tem alguma coisa... E se tem diferença, tipo, de conteúdos que tem tempo de vida diferente? Tem, porque tem as pautas mais quentes mesmo, né? Tem aquelas coisas que aí aconteceu na semana, aconteceu no mês, né? Que você vai ali fazer aquela piada que você vai usar referência muito específica daquele evento, né? E tem as coisas que são mais gerais mesmo, que você tá falando sobre vida, sobre relações humanas, né, e tal. Então, que são textos mais gerais. Eu sinto que a comédia, ela passou e tem passado cada vez mais muito por esse momento de estar falando o que aconteceu ontem. Tá falando agora, o que é agora, essa semana, Big Brother, tal coisa, comenta o que acabou de acontecer. E cada vez menos se tem construções de textos que tenham mais força, né, que vençam o tempo de uma maneira menos inconstante, assim, né? E eu entendo também que tem muito a ver com o algoritmo, né? Tem muito a ver com... Tem que estar criando o tempo inteiro. Não tem... Não importa se o assunto é bom. Ele vai ficar velho amanhã. Ponto. E assim, curiosidade também. Tem situações que hoje você cria um conteúdo com referência naquilo que está acontecendo e a tua plateia desconhece? Você já fez uma piada assim, poxa, esse assunto é trend. Aí você chega... O algoritmo vai adorar. Agora o pessoal, a sociedade... Já rolou de eu fazer piada tendo certeza que tava todo mundo por dentro do que eu tava falando e a galera ficar todo mundo assim. Reforma tributária? Que... eu fui falando da Luiziane regular o Tinder. Assim. Vocês viram que saiu a notícia? Cara? Nem vocês viram. Como é que pode, rapaz? Olha aí. Porra, a Luiziane, ela vai regulamentar o Tinder. Ela... Ah, isso é atual, é? É atual agora, faz nem um mês. O que é regulamentar o Tinder? Assim, Deu match, não puxou conversa. 6 meses de como é o nome? Prestação de serviço comunitária. Não, sério, o que é? Primeiro encontro de blusa de time, 1 ano. Reclusão. Semi-aberto. Tá Tudo certo. acabou essa putariazinha, mas agora eu não faço ideia do que é regulamentar o O Tinder. Tinder. Não faço ideia. Só vi a notícia e tal e levei pro pau que a galera ficou assim com essa mesma cara que vocês. Que, Luizinha, eu, caralho, tem que trazer botar no telão aqui a notícia. Vamos ler juntos, galera. Primeiro vamos se atualizar de tudo, depois eu faço as piadas. Vamos assistir o jornal, Assistir juntos. Assistir o jornal, depois eu faço as piadas. Acontece. Mas é raro. Tanto é que eu acho que esse é o único exemplo que eu lembro, assim. De modo geral, eu o mundo tá costumo tão estar muito rápido. alinhado também com o meu público. Que é esse lance que eu tava falando, né? De Uhum. a galera que vai me assistir, a sensação que eu tenho é que são amigos mesmo, pô. É muito doido isso. Tu vê as pessoas novamente no teu show? Se pô, esse cara é todo... Muito. E tem uma relação realmente da galera que eu acho isso muito massa, assim. Teve a Lana, lembra até o nome dela. Já foi várias vezes, vai, leva pai, leva mãe, leva tio, leva todo mundo. E aí, uma vez eu conversando com a mãe dela, aí tava assim, antes de começar, eles chegaram cedo e tal, encontrei com eles lá na porta do teatro, aí fiquei ali conversando. Aí conversando com a mãe dela aí eu falei assim, mas aí como é que a senhora veio aqui? Não sabia ainda que era a mãe dela, né? Como é que a senhora veio parar aqui e tal? Ela, não, minha filha, disse assim, bora lá assistir o show do amigo meu. Eu achei isso maravilhoso. Pô, cara, que bom que tu me considera amigo, Lana, que coisa boa e tal, que a gente... Então tem uma coisa de proximidade mesmo que eu sinto que a maioria do meu público tá na mesma página que eu, mesmo, nos assuntos, assim, mais ou menos na uma cabeça. questão relacional. Aí você falou um ponto aqui que eu fiquei pensando, assim. O texto hoje ele é imediatista porque ele vai seguir uma tendência que o algoritmo vai colocar. E eu tava aqui pensando, de verdade, eu vejo muito pouco hoje a questão do humor na propaganda, assim. Nem que você fez campanha pro Master, que era a história do Salvo Sim. Português, fez uma campanha pela Unimed, que já tinha uma pegada muito mais do humor no sentido só da... Divertido, né? Divertido, mas não tinha exatamente um discurso direto, assim. Mas talvez essa falta de oportunidade ou de presença venha muito porque se espera um texto que tenha uma questão de longevidade, que a propaganda, por mais que seja rápida, ela não vai ter a velocidade do TikTok, que tem que ser feita aqui nas próximas 24 horas, que depois a ideia morre. E até onde isso também vai tocar na sociedade que simplesmente não tem mais capacidade de entender um negócio de 6 meses.
assim, até onde o Guanabara, o Guanabara tá pegando, assim, vem, assim, Sim. a história da música que morre, né, aquela coisa. Uhum. Até onde a propaganda, até onde o discurso do humor hoje é vítima desse processo. Bicho, totalmente, assim. Você perde a possibilidade de maturar um trabalho mesmo, né? De amadurecer um trabalho, de fazer com que ele chegue na melhor forma dele. Porque é isso, eu criei hoje, postei, amanhã já abandona aquilo ali. Ninguém quer mais ver aquilo ali de novo, não. Já é Porque próximo você- assunto, próximo o assunto. Cláudio Moreno, você acha que o Claudinei Quirino, né? Não é. Jussia Quirino, Jussia Quirino, assim, são Jussia textos Quirino. super, que ele pode passar 10 anos naquele processo. né? Exatamente, São- exatamente. São peças raras hoje. Raríssimas, raríssimas, raríssimas. Isso é uma tristeza tremenda, mas eu adoraria poder. Pra mim não faz sentido você passar um ano em cartaz com uma peça. Um ano. Era isso que eu ia perguntar. Um ano deu pra nada. Um ano a peça tá começando a ficar boa agora. A peça tá começando a pegar forma, você tá começando a pegar o jeito dela e tal. E hoje em dia, meu amigo, é tipo assim, é no máximo, viu? Um ano no máximo fazendo esse show aí. Bora, próximo. É muito doido. E como realmente é uma coisa que mudou na cultura das pessoas, o povo foi em janeiro ver meu show. Em fevereiro eu entro em cartaz, é o mesmo, é? Meu amigo, um mês que eu estreiei o show. Já quer outro, Tava né? só ensaiando. Que Agora- é isso, calma, agora que vou né, começar a maturar o show assim. E tem que se adaptar. Eu sofri e sofro ainda um pouco assim pra passar por essa adaptação. Mas é isso, eu tento agora fazer. Entendi que o tempo tá mais curto mesmo. Antes o que você passava ali 3 anos, né, pra chegar no caramba, Vai ter tá que- pronto, tá Vai ter lindo. que começar a fazer assim. Esse é o show pra você que não foi ainda. Esse é o show pra É, você que... Exatamente, exatamente. Vai ter que ter 2 produtos É. no ar e começar a colocar o terceiro, o quarto, assim. Então, ó, É isso. fazer o cross ali. Agora você comprou esse, você também comprou esse, você comprou aquele. Então o fast fashion chegou no humor de vez, assim, né? Fast fashion o nome disso, é? Não, fast fashion é na moda, assim, mas Ah, que tá, entendi. a roupa fica É. brega rápido, né? É exatamente isso. É exatamente isso. É uma loucura, mano. É muito agoniante. Mas também é isso, faz parte como a gente tava falando naquele começo, né? Também não dá muito pra ter esse saudosismo e essa como era bom naquela época. É isso aí, velho, mudou. Bora simbora. Vamos lá. E agora. hoje, assim, até nós estamos chegando ao final. Caramba. Sabe? Já? É, Eu ia já. perguntar, Voz do Além, como é que tá o tempo aí? Ismael, né? Ah, Ismael. Ismael. Então estamos perto do fim mesmo. Caramba. Você criou essa relação, né, com essa voz do além, assim, só Ismael pra quem tá tá doido, escutando mano. a gente, ele tá aqui. Vocês são tão legais que eu vou dar até mais 20 minutos pra vocês conversarem. Olha aí. Obrigado, Ismael. Ismael. Vai pro céu, Ismael. Depois eu falo, Eu ter que aguentar mais esqueci 20 minutos com os Moisés aqui. Eu esqueci 12 até anos o de que eu ia bullying. perguntar, mas a única coisa que eu não vou esquecer é que ele vai dançar no final. Essa parte Vai eu não vou rolar, vamos esquecer. fazer a trend, nós o três. algoritmo, esse é o algoritmo. Eu não sou Não, o cara vamos do fazer mundo. nós três aquela do, Gente, eu do vou- churrasco. Pega, aí um sai e o outro entra. Entendeu? Pega, sai, entra. Não faço ideia do que você vai Eu falar. tô vendo o Eric fazer. Pega. Eu não sei nem... Eu sou old school. Eu te mostro. Não tem essa história de lembrar, ele acabou de explicar, não pode ficar em um Não pode. saudosismo, Não, essa eu não nostalgia. quero. É porque assim, como É eu não agora- tive... Eu não tenho TikTok, eu tenho medo dele. A nova geração de executivos, é isso? De estratégia, É. tem que dança tem no que TikTok, fazer a não dancinha, tem? tem que É fazer um o- Tá. novo Não, momento. primeiro eu vou baixar pra saber o que é, assim, porque eu tenho medo de TikTok. Porque como o algoritmo dele é feito pra você jamais sair, é uma espécie É. de caverna do dragão, É. eu tenho medo de ser tão bom que É. eu prefiro não tentar. Não, faz bem, faz Dizem bem. que é uma espécie de crack Faz bem, das é. redes sociais, né? Barulho aqui. É mesmo, fez Mas bem. assim, tchau, vou embora. Mas assim, vamos aqui pra finalizar a última perguntinha. Sem piada, já Tá querendo bom. rir, eu já querendo rir. Qual, assim, o pessoal da publicidade está nos assistindo. Oba, e aí galera? E aí, quais são as... Manda jobs. O que é que você dá de dica pra eles, assim, qual incentivo, assim, pra eles continuarem firmes? Então, entendeu? Aí o desafio da... Estudar pra concurso, galera. Estudar pra concurso. Vai abrir um bocado de vaga pra um concurso público aí agora. Não é não? Trabalhar na FUNSEMI, meteorologia, qualquer outra coisa. Não? Não sei, isso aí é seu conselho. Não, meu conselho é esse. Meu conselho é esse. Estude pra concurso. Porque É criar o conselho esse... que meu criar- pai me deu a vida toda, eu não segui. Ah, tu acha que o Qual chat GPT pai- vai fazer piada boa o suficiente pra tirar o humorista do mercado? Mas eu não sei. Como é uma parada que anda muito rápido, né? Que anda É. muito rápido mesmo, pode ser.
Mas hoje ele é péssimo. Eu já tentei fazer ele fazer umas piadas, ele é horrível. Ele só escreve Preciso tipo de novo assim. show pra amanhã. O Bora GPT. Ah, meu Deus, tá demorando. Me disseram que no Instagram que resolve a vida. Sem Aí tu- condição. aí foi lá Eu e botei pra ele escrever, tipo assim, escreva uma piada, escreva uma cena cômica sobre garrafa d'água. Aí ele escreve assim, uma garrafa d'água muito engraçada estava na mesa, entendeu? Ele não Então o constrói Venvance é mais forte que o ChatGPT O ainda. Venvance com certeza funciona melhor. Tá certo. O Venvance com certeza funciona melhor. Venvance concurso público. Dica de sucesso. Beijo. Fica com Deus. Boa sorte pra todo mundo. Galera, só façam isso com acompanhamento médico, por gentileza. Gente, não, é que tem que ter o toque do humor, né? Hoje não podia, então assim, vocês levam assim uma parte a sério, uma parte na brincadeira. Na maioria é fuleiragem, pelo amor de Deus. Não é muito a sério, não. Então a gente queria agradecer aqui, Moisés, por estar com a gente. Certo? Assim, sei que é um desafio hoje criar conteúdo e saber que, assim, viver disso, né? E dessa dinâmica do mundo atual não é fácil. Também sabemos disso, porque a gente vive com notícia, vive Sim. com conteúdo. E essa dinâmica também não é Eu fácil. costumo dizer o seguinte, assim, a gente se acostuma muito a ver a indústria, né, como um processo de produção padrão para fazer sempre a mesma coisa, né? Só que nós aqui da comunicação, que talvez o concurso realmente seja um caminho, decidimos trabalhar na indústria criativa, em que todo dia tem que ser diferente, que o de ontem já está velho, mas aí é desde sempre. Sim, É assim. sim. E esse talvez seja a grande dificuldade de você conseguir estar nessa profissão durante tanto tempo, né? Assim, É. aquilo que você acabou de fazer já é velho porque você já terminou, assim. Você não faz aquela peça de carro durante 30 anos igual, a junta mocinética tem que ser idêntica. Não, a nossa tem que ser todo dia diferente. Esse é o grande desafio. Esse É uma o loucura. desafio. É uma loucura. E eu fico muito feliz de falar, assim, de estar aqui com vocês, duas pessoas que eu tenho uma admiração do mundo, sou fã mesmo, de verdade. O Eric é um cabo que a Maria foi meu professor e ter feito professor comunicação... Foi teu professor também? Foi também. Ele tá velho, né? Tá cabra velho. Ter feito comunicação, ter feito publicidade e propaganda me ajuda muito na minha carreira de comediante. E fazer esse curso de publicidade e propaganda valeu a pena por causa das disciplinas que eu fiz com esse rapaz aí. Se tivesse sido só a disciplina com esse rapaz, já tinha resolvido. O resto do curso foi só pra... Sei nem pra quê. Só porque tinha que cumprir os horários. Mas muito importante, esse cabo é um cabo muito inteligente que dá até vontade e gosto de trabalhar com comunicação. Porque eu acho que a comunicação ela só vale a pena se ela realmente for utilizada como ferramenta de mudança social, né, de evolução social. Então, pediu para falar para os comunicadores que estão assistindo, falei frescando, mas assim, de verdade, a nossa profissão é uma profissão importantíssima e que a gente tem que ter consciência e muita responsabilidade sobre o que a gente está fazendo. Não nos deixar cair na tentação dessa narrativa fácil que a gente estava falando no começo, né, desse Nordeste fraco, atrasado, pesado. Muito pelo contrário, a gente tem tanta coisa para falar do Nordeste, sobre o Nordeste progressista, sobre o Nordeste, né, à frente do tempo, o Nordeste rico, poderoso. Então é sobre isso que a gente tem que falar. Nós, como comunicadores, temos um papel essencial nessa reinvenção do Nordeste. Então não nos deixemos abater, nem deixemos a gente também cair nessa tentação sulista de se colocar nesse lugar de não, mas é porque a gente é tão coisadinho que a gente é daqui, né? Muito pelo contrário. Se a gente der bobeira, nós tomamos de conta, porque já tomamos. Qualquer prédio que você for em São Paulo, vai ter pelo menos 2 nordestinos lá. Um é o porteiro, outro é o dono. É isso. Tudo bem. Bom, Então, Moisés, agradecemos aqui, Moisés, com muito a obrigado, gente. viu, cara? Eu que Obrigado agradeço. por ter acordado tão cedo, Rapaz, madruguei passar hoje. aqui com a gente. Não, agora já tá nascendo o sol, a gente pode tomar um cafezinho ali. Pronto, perfeito. Chegou a hora da tapioca. Moisés, muito obrigado, viu? Assim, eu achei que você ia se vingar, né? Porque certa vez eu passei um trabalho para ele sobre como fazer o posicionamento do sorvete sabor carne de cavalo. E desde então ele se vinga. Enfim, fiquei feliz que você não teve... Trabalho que um professor passa para um aluno. Sorvete sabor carne de cavalo. E foi maravilhoso, porque ele aprendeu que o posicionamento vai muito além do produto, né? Que era a grande sacada. Verdade. E assim, fico feliz da sua carreira, do seu sucesso, de você ter conseguido acreditar no seu modelo de negócio que é super raro de funcionar. Assim, eu tenho vários amigos assim que, eu quero ser músico, assim, são carreiras super difíceis, né? E eu vejo um humorista cearense, mas assim, aí eu coloco assim, ele se formou, foi fazer teatro na Europa, ele estuda muito a questão do storytelling, talvez por isso que outros humoristas utilizam o Moisés também para poder escrever textos assim, porque não é uma questão apenas porque Deus deu uma mente brilhante, né? Isso tem ciência, assim, a gente é comunicação social no nosso curso, nós temos uma função social. Acho que o humor também tem um pouco disso e eu fico feliz de você fazer esse humor, que o máximo que você consegue sacanear é o safadão.
e o avião, né? Fã de avião. Então, assim, parabéns pela carreira, viu? Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Então, antes que a Essa gente alegria. comece esse podcast novamente, né? Vamos terminar, A conversa- vamos embora. Então, gente, ó, terminamos aqui mais um SVM Insights, aqui com o Eric, Moisés e toda essa alegria nessa manhã. Ismael vindo expulsar a gente aí. Ismael vindo expulsar aqui a gente. Então, nosso quarto participante aqui do podcast. E agradecer e esperem aí os nossos próximos episódios aí, segundas-feiras no YouTube. Então, valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu.